Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim. Professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília por quase 20 anos e um dos maiores especialistas do país em direito eleitoral, Torquato Jardim foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral em 2 períodos distintos, no final das décadas de 80 e 90. É amigo do presidente Temer há 30 anos, assumiu o ministério em junho com a saída de Fabiano Silveira, exonerado após a divulgação de gravações em que criticava a Lava Jato. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, como vai? É um prazer tê-lo conosco na notícia. Muito bom. Ministro, se pudéssemos descrever o Ministério da Controladoria Geral da União em poucas palavras, em uma frase, seria o Ministério do Combate à Corrupção. Hoje é o Ministério da Transparência. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história e dos objetivos dessa pasta. A linha histórica começa com a Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda, mais tarde Controladoria Geral da União, que é um trabalho de auditoria, de acompanhamento da execução dos programas que usem verbas públicas federais na União, nos estados e nos municípios, e uma auditoria a posteriori para a fiscalização do adequado uso dos dinheiros públicos. Com a lei anticorrupção, acrescentou-se uma nova tarefa, que é uma tarefa de educação anticorrupção nas escolas, em programas de integridade no setor público e no setor privado, para combater, com educação e com fiscalização, o fenômeno da corrupção. E a ideia, transparência, foi unir isso tudo numa tarefa única. Então, novos estudos, novos mecanismos que são procurados, são estudados, para juntar as duas tarefas, para que não fossem 2 ministérios em um só, fosse um trabalho único. Essa é a essência do Ministério. Se a gente pudesse comparar o setor privado, seria mais ou menos como uma área de compliance, de governança de uma empresa, é isso? Tudo isso, é tudo isso. Acompanhar a correta aplicação do dinheiro público, auditar o final do projeto, o resultado obtido, e ao longo de tudo isso, da relação interna e externa, evitar os abusos de toda a natureza. Quer dizer, vocês devem estar tendo muito trabalho atualmente, né, ministro? Desde 1500. Boa, desde a descoberta do Brasil. Ministro, agora, a mudança de nome do Ministério, que foi um dos primeiros atos do presidente Temer, aliás, no primeiro dia como presidente interino da República, acabou gerando uma grande confusão e crítica por parte dos próprios servidores do órgão, porque antes o seu ministério chamava-se Controladoria Geral da União, só isso, CGU, conhecido pela sigla CGU, internacionalmente, aliás. E depois mudou de nome, virou Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, e depois mudou de novo de nome, depois da grita e das críticas, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Voltou a CGU ao nome. Por que essa confusão toda? Não foi um erro o presidente Temer mudar o nome do Ministério? Não, foi uma compreensão curta e sem imaginação dos críticos. Em momento algum, houve corte de pessoal, corte de verba, corte de responsabilidade e redução de programa. A ideia de transparência foi justamente expandir as tarefas. Já havia uma tradição consolidada como Controladoria Geral da União. E com transparência, expandir o trabalho, novas atuações, no mundo moderno do combate à corrupção, nos planos nacional e internacional. São atividades diversas da Controladoria. Então, para não parecerem 2 ministérios, foi criada a noção de transparência para unir todas essas tarefas. Mas a questão do nome nunca foi relevante. O que o presidente determinou, transparência fica porque essa mensagem é nova. O resto do nome é o que os servidores quiserem. Então, desde da primeira semana, eu disse a todos eles, transparência e o que vocês quiserem. E acabou sendo o que ficou. É porque a CGU acabou virando uma marca, internacional durante 15 anos, foi assim, desde 2001, continua. Desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Então, os servidores argumentavam que até no organograma era interessante que o Ministério fosse vinculado diretamente à presidência da República e ficasse acima dos demais ministérios para ter essa autonomia. Isso continua? Não há ministério vinculado à presidência da República. Portanto, ele não era ministério, ele era uma secretaria. Como tal, tinha menos capacidade operacional, menos independência operacional. É porque os servidores enxergaram de maneira contrária, acharam que com isso fosse perder a autonomia. Eles perceberam, totalmente equivocados, que haveria uma hierarquia de uma secretaria vinculada ao presidente sobre os demais ministérios. Nunca houve isso. A lei é muito clara. Se você verificar a lei e o regulamento do Ministério, tem uma competência larguíssima. O Ministério da Transparência pode, a qualquer momento, instaurar processo administrativo em qualquer repartição da administração pública federal
direta ou indireta, exceto Itamaraty, Forças Armadas e Presidência da República. Então, o que o senhor está dizendo é que tem essa capacidade de fiscalização Total. ampla, abrangente em qualquer ministério. Pode Então, se avocar quiser instaurar uma auditoria, uma fiscalização em qualquer ministério, a qualquer momento, em pode qualquer fazer ministério, empresa pública, sociedade de economia mista. É um poder imenso de fiscalização que tem. De maneira que houve aquela questão de nome, de batismo, é pai e mãe escolhendo o nome do filho. E o pai deixou para a mãe escolher e a mãe demorou semanas para escolher. Foi só isso que aconteceu. Outra reivindicação dos servidores era que ampliasse também a capacidade de fiscalização de empresas estatais. Qual é a autonomia que o Ministério da Transparência tem para fiscalizar empresas estatais e até empresas como a Petrobras, por exemplo, de economia mista? Ampla, geral e irrestrita. Também na Petrobras. Qualquer ente da administração pública, da administração direta ou indireta. E esses desvios não foram identificados antes pelo Ministério da Transparência, os desvios que estão sendo descobertos pela Lava Jato agora? Na sua nascente, sim. Quem pesquisar os relatórios de 5, 6, 8, 10 anos atrás do Ministério, ou ir hoje ao portal da Transparência, que é um fantástico mecanismo de pesquisa de informação, só no mês passado foram 2.200.000 acessos. Cada vez mais a sociedade se dá conta, a mídia se dá conta, que é uma notável fonte de pesquisa. Sim, os sinais estavam lá. O que precisava era o descortinamento. Mas por que porque isso essa não foi capacidade, feito? eu já lhe explico, essa capacidade de investigação não é da natureza técnica e operacional do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Isso só foi possível identificar quando veio a investigação especializada da Polícia Federal. Mas com a própria auditoria, mas se o senhor acha que houve uma falta de auditoria, porque, por exemplo, hoje a Petrobras contratou um escritório de advocacia externo para fazer esse trabalho, né, de governança, de compliance na Petrobras, depois da Lava Jato. Não, a Petrobras, como qualquer outra ente, empresa pública ou economia mista, tem seu próprio time de auditoria. Né? A Transparência CGU acompanha à distância o desenvolvimento, mas o operacional interno é de cada empresa. E nós podemos operar apenas a partir do que formalmente apresenta uma empresa. Quando uma empresa pública, uma economia mista, quando se tem percepção de que há algo mais a investigar, aí sim, há uma operação coordenada com a Polícia Federal. Mas o senhor acha que houve falha nesse sentido do Ministério da Transparência de identificar esses desvios que eram vultosos? Na CGU, não. Com os documentos então disponíveis, com os fatos então disponíveis, o trabalho foi correto. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo, né? É um ranking que ninguém quer liderar, né? Ou perto de liderar. Perde apenas para o Chad, Bolívia e Venezuela. E a corrupção é muito ruim, né, ministro? Porque, além de tudo, afeta a competitividade, afeta o ambiente de negócios, afasta, afugenta os investidores internacionais. Na sua opinião, por que no Brasil a corrupção encontra um terreno tão fértil para se disseminar? Bom, em primeiro lugar, eu não sei qual foi o critério para essa classificação. Toda classificação, toda tomada de opinião, você tem que conhecer qual é o método. Né? E a velha questão filosófica. São organismos reconhecidos, né? O Fórum Econômico mas tem que conhecer o método, né? Transparência Internacional também faz uma avaliação semelhante do país? Nos últimos 35 anos, por razões profissionais, eu trabalhei em 32 países. E posso dizer que essa classificação não está correta. Isso não justifica o Brasil. É método. É método. É uma longa história, saber quem provê as informações, quem é interrogado, quem é procurado, país a país. Porque, nesse sentido, pelo que eu li, são os próprios investidores internacionais. Eles é que emitem opinião, uma série de perguntas, um questionário, eles emitem opinião sobre a facilidade de fazer negócios naquele país. Não é mais ou menos isso? Em termos. Porque também esses investidores são investigados nas suas origens, alguns estão na cadeia nas suas origens, fizeram confissões, pagaram bilhões de dólares, pelo que também fizeram no seu país e outros países. Mas é um mundo complicado. Eu não gosto de classificações. Vamos nos concentrar no Brasil. Por que no Brasil acontece tanta coisa? Primeiro, que não há uma sociedade civil suficientemente engajada. Porque não há governo que seja possível e tenha capacidade operacional completa para evitar a corrupção em todos os seus âmbitos. O Brasil é muito grande, são muitas culturas, são muitos Brasis. Então, por mais que o governo federal, ou o governo estadual, ou os governos municipais trabalhem, sempre haverá espaço para um ato ilícito. Porque é a natureza humana. Então, você tem que combater a natureza humana. Por exemplo, só um número. Nos últimos 13 anos, a CGU realizou 244 operações especiais nos municípios.
para verificar correta utilização de verbas federais, em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. 2/3 dessas operações verificaram desvio de verbas públicas federais em alimentação, remédio e saneamento básico. Isso tem que causar indignidade. Eu me sinto profundamente agredido como cidadão, que durante tanto tempo, prefeitos e mais prefeitos, eleitos pelo voto popular, democraticamente eleitos, continuam praticando esses desvios. Exatamente. A CGU não tem dado conta sozinho, né? Não, Isso é nenhum claro, órgão sozinho. Por isso que eu digo, o fundamental é um trabalho para e passo, mãos unidas da sociedade civil com a sociedade estatal. Porque no mundo moderno não há mais separação de setor público e setor privado. A moderna microeletrônica, a internet, os mecanismos das redes sociais fizeram a República uma só. A riqueza é uma só. Nós somos um só. Não há mais separar cirurgicamente público e privado. Então, o que precisa é que a sociedade civil se engaje informadamente cada vez mais, para que aquele diretor de escola que tratou mal a merenda escolar leve o dedo no nariz e seja cobrado na praça pública. Esses desvios de verbas federais em alimentação e medicamento a que me referi é nos pequenos estados e nos municípios pobres. Lá a massa continua ignorante. É preciso, insisto, é que na Praça do Coreto, na escola, na igreja, na comunidade, lá embaixo, na capilaridade, na mais distante corrente sanguínea da sociedade civil, alguém reclame quando você vê as fotos dos relatórios da CGU, merenda escolar em barracões com baratas e ratos. Você fica indignado. Nesse sentido, qual o papel da Lava Jato e qual será o legado dessa operação? Lava Jato é um marco civilizatório. E aí eu repito o que o juiz Sérgio Moro já disse mais de uma ocasião com a franqueza que lhe é característica. A Lava Jato é uma possibilidade. Pode apurar o que for, aplicar as sentenças, as decisões judiciais se tornarem definitivas. A pergunta é, vai mudar? Vai mudar a sociedade? Ele é um começo, ele é um alerta. Vai mudar a essência do exercício de poder no Brasil? Nós vamos romper com aquela famosa expressão arcana império, poder secreto escondido, que Norberto Bobbio falava no clássico 10 promessas não cumpridas da democracia? Porque, veja, São Paulo, um terço da riqueza do Brasil, onde mais se publica e distribui jornal, rádio e televisão. Há 3 eleições gerais atrás, todos os réus do mensalão, todos, menos um, foram reeleitos deputados federais. Alguns estão hoje hóspedes da 13ª Vara Federal em Curitiba. Então, é preciso essa vontade de transformar. O Brasil viveu o impeachment de Collor, parecia que havia mudado. Depois tem a CPI dos anões do orçamento. Depois teve mensalão. Enquanto acontecia o mensalão julgado no Supremo Tribunal Federal, já se operava a Lava Jato. Então, é preciso romper com esse ciclo. Agora, ministro, mas o Brasil mudou agora? Porque a gente teve um impeachment... Mas a gente teve o impeachment da Dilma, e nesse sentido didático e pedagógico que o senhor mencionou agora, quer dizer, alguns dos ministros mais próximos ao presidente Temer são ministros delatados e investigados pela Lava Jato. São ministros... É o que está publicado, não é oficial. Não é oficial, mas muitos deles... Esse é outro problema que eu já são investigados no Supremo Tribunal Federal, eventualmente podem ser denunciados, podem virar réus. Não é a mesma casta política que continua no poder? Vamos por partes. Você me fez 3 perguntas e eu não respondi a primeira ainda. Porque o senhor me deu a deixa, né, com as mudanças do impeachment do Collor e agora da Dilma. A bola nas costas. Corri antes da hora. Não é? Então, naquela história se a Lava Jato vai mudar ou não, eu quero completar a resposta lembrando o filósofo Karnal, uma palestra interessante dele. Começa a mudar o dia que o pai e a mãe não pediram atestado médico ao médico amigo para justificar a falta do filho preguiçoso que não foi de manhã fazer a prova na escola. Ou o funcionário público não pretender doença para fazer viagem, para fazer compra nos outlets de Miami, que vai com atestado médico. Então, enquanto não romper esse ciclo dentro de casa, que a criança que dentro de casa vê o pai e a mãe operar assim desde cedo, qual é o referencial de autocrítica, antes de crítica externa, de autocrítica ele terá consigo mesmo? Aí o Brasil pode mudar.
Agora tem mais... Você pode responder a pergunta. Não, a pergunta é se tinha alguma coisa mudado depois do impeachment da Dilma Rousseff, porque a gente ainda assiste a uma sucessão de escândalos chegando aos partidos que estão no poder também, ao PMDB. Há um impeachment e um pós-impeachment. Do ponto de vista político, social, de autocrítica, de repensamento, nós estamos ainda vivendo o pós-impeachment. Vamos ver o que vai acontecer de verdade. Eu acho que o pós-impeachment vai acabar em outubro de 2018. Se a sociedade brasileira, informada de tudo o que se passou no processo do Mensalão, no Lava Jato, na Operação Lava Jato, com o que virá da Operação Lava Jato em decisões judiciais daqui até 2018, e com o impeachment da ex-presidente, se o corpo político vai mudar. Isso é a sociedade civil, por isso que eu insisto muito, ela tem que buscar informação para decidir que Congresso Nacional, que Assembleia Legislativa, que Câmara de Vereadores o Brasil quer para o futuro. Então, o senhor está dizendo que a resposta será dada na eleição de 2018, conforme os representantes que a sociedade eleger. Aí que eu acho que termina o ciclo sociológico, coletivo, psicológico do impeachment da presidente Rousseff. De alguma forma, já sinalizaram nessas eleições agora de 2016, nas eleições municipais, né, elegendo algumas figuras que adotaram como tema antipolítica. Né? Mas isso acontece somente em algumas poucas grandes cidades. Exatamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Até porque a natureza da eleição municipal é completamente diferente da eleição geral. Sim, a eleição municipal é o empresário local, é o parente local, é o amigo local, é o colega de escola, é outra perspectiva. Agora, ministro, ainda nesse teor do que mudou realmente depois do impeachment, a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, então a gente assistiu na calada da noite, os deputados aprovando o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, das 10 medidas anticorrupção, e, na verdade, eles desfiguraram completamente esse relatório. Sobreviveram na íntegra 2 medidas propostas pelo Ministério Público e com assinatura de mais de 2 milhões de cidadãos. Então, voltando àquela história também de alguma participação da sociedade, de alguma participação social. Outras 2 medidas foram descaracterizadas, mas ainda estão parcialmente ali. Mas eles caíram, por exemplo, medidas importantes como a criminalização do enriquecimento ilícito, a tal do reportante do bem, o aumento do tempo para prescrição de crimes e mais. Foi aprovada a punição para juízes e procuradores por abuso de autoridade. O Congresso está de costas para a sociedade? Não é o Congresso. A primeira votação é a Câmara dos Deputados. O processo legislativo mas já é uma sinalização, uma indicação importante, mas né? O processo legislativo não está completo. Tudo bem, mas foram votações muito emblemáticas. Mais de 300 deputados foram com uma larga escala, com uma margem folgada. Mas veja. Há uma equação fundamental da democracia que eu acho que não está sendo devidamente levada em conta. Qual? A sociedade civil põe, o Congresso Nacional dispõe. Isso da essência da democracia. Isso da essência da democracia. Quer dizer, eles são os representantes legítimos são os representantes do povo. Vão fazer a opção Quem os colocou lá foi o eleitor. Se o eleitor agora está arrependido, sorry, dear, espera 18. Porque você tem uma crise de representatividade que está muito clara aí, né? Eu também não sei, isso é coisa de cientista político. Eu sou advogado. Como advogado, eu olho a Constituição. O senhor flerta ali com aquela ciência política. Foi eleito de acordo com a Constituição e está trabalhando conforme a Constituição. Qualquer outra análise é sociologia, política e psicologia, e eu fujo desses 3 por sua imprecisão dogmática. Eu fico com a questão Então, como constitucional. jurista, a punição para juízes e para procuradores por abuso de autoridade lhe parece correto? É uma boa medida em bom momento? É desnecessário, porque as leis penais, as leis administrativas já contêm os mecanismos para isso. Para isso existem as representações perante as corregedorias dos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça. Não era necessário. É necessário ou uma forma de intimidação, como disse o procurador Deltan Dallagnol? Porque são coisas diferentes. Aí o sentimento do doutor Dallagnol, ele terá pelas circunstâncias que ele vive no momento. Mas o senhor compartilha desse sentimento ou não acha que seja uma forma de intimidação? Não. Aquela história. Quando a lei vem para responder à intenção de um grupo, ela é aprovada. Que vai ser mudado no Senado Então, porque Federal. o senhor concorda que tem coisa errada? Não há nada errado. O projeto de lei nunca está errado. Tem que virar lei. E quando virar lei, eu não posso ter uma análise objetiva. O discurso é político. E em direito, o discurso político é muito complicado, porque ele desfigura os princípios jurídicos, desfigura a categoria jurídica. Então, por enquanto, é projeto de lei. Enquanto projeto de lei, ele é debate. Aí cada um terá a sua perspectiva. Não é? Então, na sua pergunta, era preciso essa questão em relação aos juízes e promotores?
Esse projeto está inspirado no que vem de 2009, antes da Lava Jato. Então, eu não sei qual foi a motivação do projeto de 2009. Ele está sendo revisitado agora em face dessas medidas. Não é? Então, a primeira coisa, então, objetivamente, o Congresso agiu conforme o poder constitucional que lhe é conferido. O povo põe, a sociedade põe, o Congresso dispõe. Isso é da essência da democracia. Segundo, mas as suas e podem não menos cobrar, importante, né? pode, mas não menos importante, onde houver excesso, o judiciário corrige. Qualquer juiz brasileiro, em qualquer comarca, em qualquer lugar, em qualquer processo concreto, pode declarar a inconstitucionalidade de qualquer lei, total ou parcialmente. Dará a última palavra. Então, a última palavra é judiciário. Isto é da essência, só para completar meu argumento constitucional, isto é da essência da harmonia e separação dos poderes, independência e harmonia dos poderes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, parece que não gostou nada da história, porque mesmo antes da aprovação desse destaque, dessa emenda, ela disse, numa audiência da CNJ, que criminalizar juiz é tática da ditadura. Nas palavras dela, toda ditadura começa rasgando a Constituição, ainda que sob várias formas, incluídas as subliminares de emendas mitigadoras das competências e garantias dos magistrados, dos juízes. O senhor concorda com a presidente do Supremo? Eu tenho o privilégio de conhecer a ministra Carmen Lúcia há 40 anos. Estudávamos em São Paulo, na pós-graduação, na mesma época. Ela sempre foi de uma integridade intelectual absoluta. Se ela falou isso, deve estar sabendo de alguma coisa que merece esse comentário. Dá vontade até de perguntar para ela, ministra, o que está acontecendo que eu não sei? Não há um embate entre dois poderes, o legislativo e o judiciário, porque a gente vê claramente, né, quem cobre a Câmara, quem vive o dia a dia do Congresso Nacional, que há uma vontade de reação, de retaliação dos deputados e senadores à Operação Lava Jato. Isso pode, em última instância, gerar algum tipo de, não sei se uma crise institucional, mas talvez uma saia justa maior entre esses dois poderes, entre legislativo e judiciário. Faz parte. É perigoso? Não. É arriscado, é preocupante? Não. Perigoso no Brasil de hoje, nenhuma dessas crises é. O Brasil tem uma... O Brasil, com a Constituição de 88, está sobrevivendo a 2 impeachments, a CPIs, as mais escandalosas e tudo mais. A estrutura constitucional é sólida. Os mecanismos constitucionais são sólidos. Agora, episodicamente, você terá... Faz parte da independência e harmonia dos poderes, ou harmonia e independência, dependendo da ênfase que se queira dar, que os poderes têm interesses diversos. Não é? Não raro, e para isso, você teve, poderia aqui citar de memória, voltando aos meus tempos de direito eleitoral, uma dúzia de emendas constitucionais e leis que modificaram decisões da Justiça Eleitoral, porque é um embate natural. Não é? Quantas e quantas vezes o Congresso Nacional passou emendas constitucionais para afastar a jurisprudência do TSE. Por exemplo, verticalização das coligações. Não é? Foi emenda constitucional para afastar. Quando criou novas, por interpretação, expandiu hipóteses de inelegibilidade. O Congresso passou a lei acabando com a hipótese de inelegibilidade. Não é? Então, essa convivência é construtiva. Porque você não tem, como no passado, um Congresso ausente ou um Congresso fechado. Então, o Congresso aberto é o preço da democracia. Tem outro projeto de lei, o de abuso de autoridade, que talvez guarde algumas semelhanças com o que foi aprovado na Câmara, mas no Senado, é de autoria do senador, do presidente do Senado, Renan Calheiros, e deve ser votado no dia 6 de dezembro, segundo ele mesmo. O senhor é a favor desse projeto? Também enfrenta muitas críticas do Judiciário e do Ministério Público. Eu insisto, já comentei isso antes, né, em relação à Câmara dos Deputados. Eu acho desnecessário. A motivação, desconheço. A experiência que leva à concepção dessa norma, eu não conheço. Agora, diante das leis, insisto, hoje existentes, já há mecanismos de proteção. Você tem as corregedorias do Poder Judiciário, você tem o Conselho Nacional de Justiça, você tem o Conselho Nacional do Ministério Público, você tem todo um sistema de autocorreção já embutido na Constituição e nas leis dela derivadas. Quer dizer, não é preciso criar novos mecanismos. Seria talvez fosse uma forma de equação ou talvez não fosse adequada ao momento. Não sei. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre os acordos de leniência, porque ainda há uma confusão nessa esfera, né? E logo que o senhor assumiu, disse que a intenção, uma das prioridades da sua gestão seria enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para definir as responsabilidades de cada ente federativo, como se dariam, que é uma espécie de delação premiada, né? Só com as empresas, quer dizer, as empresas acabam reportando seus crimes, confessando seus crimes, pagam uma multa e aí não são declaradas inidôneas, quer dizer, podem continuar mantendo os contratos e fazendo novos contratos com o poder público. É claro que isso se tornou tão importante por causa das empreiteiras envolvidas na Lava Jato.
Em que pé está isso? Como está a discussão? Houve avanços? A motivação que deixei claro desde o dia da posse era encontrar um mecanismo legal que reincorporasse essas empresas ao mundo negocial com o poder público. E por quê? Primeiro que elas têm uma expertise única, em larga escala, no Brasil e no exterior. Segundo, porque os equipamentos adquiridos foram adquiridos ou com créditos de bancos oficiais ou com benefícios fiscais. Ou seja, elas precisam trabalhar para pagar também esses empréstimos. E terceiro, a grande maioria dos engenheiros e técnicos foram educados em escolas públicas. Então, buscar isso é buscar retorno de investimento do dinheiro público. Não é? Por razões que não vem ao caso agora pesquisar, o fato é que essas 12 ou 14 empresas concentraram uma capacidade operacional imensa em obras das mais importantes, mais relevantes para o interesse coletivo brasileiro. E aí a gente está falando de Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, de todas as maiores. Com muita ênfase, desde o primeiro dia eu digo, com muita ênfase, isto não é perdão, isto não é anistia, isto não é passar a mão na cabeça de ninguém. Pague as multas de lei, sofra sanções de lei, para poder, então, assinar o chamado contrato leniense, que é um nome muito ruim, na verdade é o contrato de conduta controlada, por um certo período de tempo a empresa era fiscalizada era um controle externo, por exemplo, a Embraer. Quase que como se ela sofresse uma espécie de intervenção, assim, uma pequena intervenção. É uma intervenção. A Embraer, por exemplo, fechou esse acordo nos Estados Unidos, mas durante 3 anos, um representante das autoridades envolvidas terá uma chave de acesso a tudo quanto se passa dentro da Embraer. Ter acesso a qualquer momento, a qualquer arquivo de qualquer informação da Embraer. Então, isso que é a conduta controlada. Né? Então, é trazer essa empresa de volta para esses fins. E de quem é a responsabilidade de fazer isso? Porque aí parece que fica um limbo, uma confusão, uma briga, até uma disputa para ver quem é que vai negociar esses acordos. É o Ministério da Transparência? É a Advocacia Geral da União? É o Ministério Público Federal? São todos eles juntos? Pois é. A lei, nessa parte, é equivocada, que pretendeu conferir exclusivamente à transparência da CGU essa tarefa, quando da Constituição Federal deflui competências do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Daí, quando eu falei de um novo marco legal, era algo que fosse o encontro dos 4. E daí o que eu sugeri foi a utilização do mecanismo do convênio, que já existe em direito tributário. Então, os 4 assinam um acordo guarda-chuva e, caso a caso, compõem equipes de trabalho e fazem investigação única e completa para os fins do contrato de leniência. Isso é muito importante distinguir. Para os fins do contrato de leniência. A partir daí, fechado esse primeiro acordo, sabe o empresário quanto a empresa vai pagar de multa e o que poderá fazer e não fazer ao longo de 2, 3 ou 5 anos seguintes, o que pode prosseguir investigação para alguma outra finalidade que tem interesse o Tribunal de Contas da União, ou o Ministério Público Federal para fins de ação penal, ou a Advocacia Geral da União para algum fim de improbidade, ação de improbidade. E quando é que deve estar pronto esse projeto de lei? Quando é que deve ser enviado ao Congresso? Com o Tribunal de Contas da União estão aceitos os princípios, com a AGU, a ministra Grace Mendonça, e nos próximos dias vamos editar uma portaria em comum para acertarmos o nosso trabalho comum. O Ministério Público Federal aceita a ideia em princípio. Agora, TCU e Ministério Público têm que resolver uma questão internamente, porque o grupo técnico que trabalha conosco, vindo do Tribunal de Contas da União, termina o trabalho técnico, se reporta a um ministro. E cada um dos processos tem um ministro diferente no Tribunal de Contas da União. Então, eles têm que decidir entre eles em que medida eles vão se vincular ao trabalho dessa comissão conjunta, se é que eles podem se vincular. O Ministério Público é a mesma coisa. O Ministério Público faz uma leitura muito larga da independência funcional. Tanto é que no acordo da SBM, o procurador da República da primeira instância, lá no Rio de Janeiro, que firmou o acordo com a SBM, ele foi desautorizado pela Câmara de Revisão, pela 5ª Câmara, que pediu o afastamento desse colega e o prosseguimento das investigações. Então tem que saber quem manda, né, então, no caso do... Há um problema institucional que nós temos que aguardar a resposta do Ministério Público. Agora, ministro, outro ponto importante também é falar sobre a responsabilidade, a questão econômica e jurídica nesse acordo de leniência. Porque o que se falava muito no começo da Lava Jato, até a presidente Dilma sempre falava, tem que responsabilizar a pessoa, mas não a empresa tem que sobreviver, né? A preocupação com a repercussão que tudo isso, a Lava Jato, as descobertas e as empreiteiras teriam na economia do país.
Qual a importância disso? Como é que é possível pesar essas duas questões nesse tipo de acordo? De um lado, aquilo que sugeria há pouco, é preciso reinseri-las em razão da expertise, dos equipamentos e do pessoal treinado, que é o retorno de investimento público. Há uma repercussão econômica. Insisto no ponto, a compreensão jurídica é não anistiar, não perdoar, fazer incidir todas as sanções financeiras, todas as penas legais. Então, quer dizer, tem que ser uma punição que a empresa possa suportar para sobreviver economicamente, é isso? Em linguagem mais clara, você expõe muito bem a questão. Não é matar a empresa. Agora, há mecanismos. Um dos mecanismos que o Ministério sugeriu para ser examinado pelo Congresso Nacional é a alienação compulsória do controle acionário. Porque há vários estudos e artigos sobre isso, professores mais eminentes. E aí sim é a intervenção que é aquela mesmo, história, né? paga a multa, mas como as empresas são quase todas familiares, a família continua dona da riqueza. E o executivo é um nome chique para empregado, eles são empregados, executivo é empregado chique, né? Então, eles pagam as multas, eles vão para a cadeia um período de tempo, mas o controle acionário continua a riqueza sem sofrer abalo. Por quê? A empresa paga 2, 3, 4, 5, 7 bilhões de dólares de prejuízo, ou de reais, o que for. Né? Mas quem paga é a empresa. O patrimônio familiar continua intocado. Mas um não existe sem o outro. Daí porque muitos juristas sugerem, o Ministério acolheu essa sugestão e apresentou ao Congresso Nacional a alienação compulsória do controle acionário, porque aí sim haverá responsabilização da inteira riqueza do grupo econômico. Quer dizer, é um outro tipo de sem punição admitir a ficção da pessoa física e da pessoa jurídica. E que a empresa possa sobreviver. Então, esse é um ponto de conflito ainda entre a CGU, a AGU, etc., e o Ministério Público, né? A dose do remédio a ser aplicada, do veneno. Agora, voltando à Operação Lava Jato, ministro, rapidamente, qual a sua avaliação da operação? Os procuradores e o juiz Sérgio Moro cometem excessos nas prisões preventivas, por exemplo, o senhor que trabalhou muito tempo com direito constitucional e direito eleitoral? Olha, isso aí tem que esperar as decisões judiciais saírem. Mas o senhor tem uma opinião como jurista, naturalmente. Que estão cumprindo a lei. É essa a convicção deles. E o senhor acredita também? E os advogados criminalistas entendem que há percalços a serem resolvidos. Não é? Já a maioria das decisões, a maioria dos recursos judiciais contra a atuação do Ministério Público e da Justiça Federal são recusados. Então, a vastíssima maioria é reconfirmada, seja no Tribunal de Porto Alegre, regional, seja no Superior Tribunal de Justiça. E aqui e ali haja absolvição ou redução de pena, isso é normal dentro da avaliação do quadro. Mas, de uma forma geral, as prisões preventivas estão sendo aplicadas, então, de maneira correta? Eu acredito que sim. As decisões que li me pareceram corretas. Ministro, o presidente Michel Temer pede para que as contas de campanha dele sejam analisadas de forma separada das da presidente Dilma nessa ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral, do qual o senhor já foi ministro, e que pode levar, em última instância, à cassação da chapa Dilma Temer. Como é que o senhor vê? Há possibilidade para isso? Porque isso rompe, pelo menos na visão de muitos juristas e advogados, com a jurisprudência do TSE, que nunca separou essas contas, né, de presidente de 2010 e vice. para cá ele separa. 2010 para cá ele separa. E por que houve essa crítica geral do meio jurídico? Hein? Por que houve essa crítica geral do meio jurídico? Não seria possível separar um do outro? Qualquer questão jurídica terá tantas perspectivas quanto sejam os advogados assentados à mesa. Mas eles não foram eleitos com o mesmo recurso? Quer dizer, não é uma chapa indissociável? Não. Na prestação de contas, não. Porque o que está sendo demonstrado, documentadamente nos autos, é que uma certa quantia de dinheiro, de doações, entrou na conta de campanha da cabeça da chapa, da candidata a presidente, e uma outra quantia na conta do candidato a vice-presidente, ou dos seus respectivos partidos. Então, essa que é a distinção primeira importante. São duas linhas, digamos assim, de crédito surgidas de doações eleitorais. Uma para o partido da presidente e da presidente, outra para o partido do vice-presidente e do vice-presidente. Que haja gastos em comum é normal. Não é problema. O problema não é o gasto. Do ponto de vista da arrecadação. Exato. Mas então, se houve o problema abuso de poder... insisto, o
problema que está sendo demonstrado, documentado, é distinguir a arrecadação. Que haja depois gasto em comum. Mas é possível fazer essa diferença? Porque se houve abuso de poder ou corrupção, mas os elegeu os dois, separados, né? As contas bancárias são separadas. Mais ou menos, né? Porque o Otávio Azevedo, o presidente da Andrade Gutierrez, primeiro tinha dito que R$1 milhão era fruto de propina. Depois é estranho, ele muda de versão. O seu próprio cheque adequadamente. Mas aí que ele viu que foi doação para o PMDB. Exato. Mas não fica meio esquisita essa história? Primeiro ele disse categoricamente que era doação de propina. E depois não, era uma doação legal. Quem tem que explicar é esse senhor. Porque o cheque claramente indica que é para a presidência do partido, está claramente anotado e foi depositado na conta do partido. Reportagens recentes agora da Folha de São Paulo mostram que pessoas da equipe do presidente Temer, inclusive a chefe de gabinete dele, o ministro da Comunicação, foram pagos com dinheiro da campanha do PT e também eventos dos quais ele participou, voos que ele realizou, que ele fez. Qual o problema? Como eu disse há pouco, a distinção é da arrecadação. A dúvida de legalidade é na arrecadação, não na despesa. De uma Até forma que a despesa, ninguém nega que algumas foram cruzadas. Para além dessa discussão, a fase da investigação está chegando ao final, daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral deve começar a julgar, enfim, a se encaminhar para o final desse julgamento da cassação ou não da chapa Dilma Temer. Qual é a sua opinião, qual é a sua sensação? Há elementos para a cassação da chapa, para além dessa distinção entre as contas? Não. O senhor acha que isso não será um problema? Objetivo para isso. Uma pergunta rápida sobre essa crise política pior que acometeu o governo desde a sua curta existência, que foi esse imbróglio, esse problema todo com o ex-ministro da Cultura, Calero, e o Gedel Vieira Lima. Houve por parte do presidente Temer, ao conversar sobre esse assunto, um assunto de cunho privado, de cunho particular do ministro Gedel Vieira Lima, alguma postura inadequada? Não. O presidente Michel deu a resposta técnica objetiva de um advogado veterano. Ouça o órgão jurídico competente. Qual é o órgão jurídico competente? A Advocacia Geral da União. Mas ela tem essa função, era o conflito? Só um instante. Ela tem a função de consultoria. Ela pode ser procurada a qualquer momento por qualquer ministro do Estado. O ministro do Estado pode ter dentro do seu ministério pareceres conflitantes entre repartições internas supostamente hierarquizadas. Mas certas decisões, como a viabilidade econômica e financeira de um projeto de qualquer natureza, ou pareceres jurídicos, ou laudos técnicos, embora seja o IFAM nacional não no sentido, e o IFAM federal /Bahia em outro sentido, esse desempate pode ser posto ou perante o consultor jurídico do Ministério ou perante a Advocacia Geral da União. Agora, nesse passo, só para completar a resposta, ela herda a tradição da Consultoria Geral da República, que era procurada, e agora é a AGU, para opinar sobre conflitos de compreensão interna de um mesmo ministério. Porque a sensação que ficou aí é que a confusão, o conflito era entre o parecer do IFAM Nacional e a opinião ou o desejo do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Aí é um não jurídico. O senhor acha que é adequado, é republicano, para usar uma palavra cara à nação e cara à democracia, tratar de assuntos privados, particulares, de um ministro na mais alta cúpula da República? Quer dizer, que um assunto deste, de natureza privada, um assunto comezinho, chegar à presidência da República com tantos problemas que o presidente já tem para tratar? Não é assustador que isso ainda aconteça? Não, aí eu não sei. Eu conheço o lado jurídico, esse da solução correta que foi proposta. O mais eu não tenho notícia. Ministro, bom, infelizmente chegou ao final nossa entrevista aqui. Eu queria, então, começar o nosso pinga-fogo. Primeiro, só perguntar uma rápida questão para o senhor sobre a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que agora tenta reunir alguns pareceres jurídicos, embora a Constituição diga que não pode haver uma reeleição dentro da mesma legislatura. Ele alega que cumpre um mandato tampão de 7 meses, então poderia se candidatar à nova eleição para a Câmara dos Deputados. Como é que o senhor enxerga essa questão como jurista? Existe essa possibilidade de fato ou não? Há um velho ditado, segundo o qual um simples fato novo derruba toda uma biblioteca. O fato sobre o qual deve deliberar quem tiver que deliberar é se o mandato tampão está submetido à mesma regra do mandato integral. É só essa a questão. Mas e você tem pareceres a favor e pareceres contra. E qual a sua opinião? Quero Eu saber não estudei a o sua assunto opinião. e não li todos os pareceres. Tá bom, ministro. Vamos lá. Pinga-fogo. Eduardo Cunha. É bom que esteja onde está.
Sérgio Moro. É bom que esteja onde está. Renan Calheiros. Senador várias vezes reeleito no seu estado e para os seus pares. Carmen Lúcia. Uma notável jurista. Michel Temer. Um belo amigo, um belo presidente. Fernando Henrique Cardoso. Um notável presidente, um notável sociólogo, um intelectual de notável respeito. Lula. Uma grande tristeza, uma grande decepção. E Dilma. Também, uma grande tristeza, uma grande decepção. Ministro, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco na Notícia. A alegria foi minha. Obrigado. Está sempre convidado a voltar. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite e eu te espero na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.